Ok, somos agradecidos ao Senhor Deus pelo privilégio que temos nesta noite, nesta reunião, uma vez mais, servi-lo e servindo-o, que possamos fazê-lo com alegria. Entre tantas razões ou motivos pelos quais poderíamos expressar a nossa gratidão, o nosso agradecimento ao Senhor, um deles destaca-se nesses dias. O Deus que na palavra é declarado como aquele que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra e que faz a terra produzir ervas sobre os montes, Deus tem nesses dias nos dado chuva. Hoje, enquanto estávamos na escola dominical, do término da escola dominical para o retorno dos nossos lares, chuva. Este ano temos sido, pela misericórdia de Deus, agraciados com períodos de chuva. A exemplo de hoje, esse finalzinho do mês de setembro tivemos chuva, comecinho de outubro, me fez lembrar alguns anos atrás, lá do início da década de 80, quando tínhamos épocas semelhantes à que estamos tendo agora. Deus não mudou, é o mesmo Deus. Pode, dentro do propósito dele, fazer o que lhe apraz. É o nosso Deus, é o Deus soberano, que tem poder e autoridade sobre todos, sobre tudo. Nós estamos hoje à noite reunidos aqui e vamos para a segunda mensagem, no texto de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, já chegaram lá a esse texto da palavra de Deus? Marcos 10, de 46, do verso 46 ao verso 52. A indagação de Jesus, que pôde mudar a vida e o destino de um cego por nome Bartimeu, de um cego chamado Bartimeu, que é a indagação de Jesus que pode mudar a minha e a sua vida e destino. E para aqueles que já estão em Cristo, essa mudança já é, na nossa vida, uma realidade. Amém? Já temos experimentado tal mudança. Marcos 10, 46 a 52, uma vez mais iremos ler o texto, no qual estaremos indo para a segunda mensagem hoje à noite. Coloquemo-nos em pé para a leitura. Eu vou fazer a leitura e você acompanha comigo a nossa leitura da palavra. Marcos 10, do verso 46 ao verso 52. Nos alegramos com todos que estão aqui nesse momento. Os outros que impossibilitados de estarem onde nós estamos, ainda assim temos a oportunidade com estes da transmissão chegar até onde estão. Foi assim com o Igor. O Igor acompanhava a nossa transmissão, não é, Igor? E já agora, já por vários dias, vários cultos, o Igor veio participar conosco, tomou uma decisão em Jesus Cristo, estamos agora com ele no discipulado. Outros mais talvez virão assim, amém? Por isso. Verso 46 de Marcos, capítulo 10. Depois foram para Jericó. Conforme eu mencionei a semana passada, Jesus estando na região da Judéia, ele está indo para Jerusalém, passa por Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e o texto diz aqui, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, a indagação aqui, irmãos, que preciosa indagação: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Pai bendito, Deus de todo poder e autoridade, há um Espírito Santo que pode operar em cada momento em que a palavra do Senhor é apresentada na exposição, para o ensino, para a compreensão. Rogamos hoje à noite a direção do Senhor sobre nossas vidas. Entendemos que o Senhor é o Deus de milagres, de maravilhas, de tudo quanto é louvável. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, aquilo que nos inquieta, nos incomoda e que nós necessitamos urgentemente do agir do Senhor. Mova, Pai, em cada coração, em cada vida, dos que aqui no lugar de reunião se encontram e aqueles que onde estão têm o privilégio, a oportunidade de também estarem acompanhando a preleção, a pregação, o ensino da palavra do Senhor. Nos entregamos orando, no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu mencionei para você na semana passada, na introdução da nossa primeira mensagem, nesse texto de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, o ano do ministério público do Senhor Jesus. O ministério público do Senhor Jesus teve um período de 3 anos. E aqui é um momento no ministério do 3º ano, que, como eu mencionei para você, um ano de muita oposição. Já pairava no cenário do dia a dia do ministério de Cristo a intenção de pessoas matarem Jesus. E Jesus aqui está indo na região da Judéia, de Pérea, para Jerusalém. Está no derradeiro momento do seu ministério. E o que nos espantou e espanta é que durante todo este tempo, ninguém em favor de Bartimeu havia feito algo que pudesse beneficiá-lo. Um homem cego, como eu mencionei para você, juntou à beira do caminho que estava mendigando. Mas, como eu mencionei para você na primeira mensagem, o dia mais importante na vida de Bartimeu havia chegado. Esse dia finalmente tinha chegado. Começou, é verdade, como um dia qualquer, mas antes que aquele dia terminasse,
ele ficou frente a frente com Jesus. E dos lábios do mestre pronunciou-se a indagação que entrou pelos seus ouvidos. Preste atenção, ouvidos de alguém desprovido de visão, um deficiente auditivo. Eu falei para você que os deficientes auditivos eles têm uma sintonização neural mais estreita. Todo deficiente visual. Isso ajuda a discernir pequenas diferenças na frequência sonora da audição deles, dos deficientes visuais. Então, com essa capacidade de discernir pequenas diferenças na frequência sonora, entra pelos ouvidos deste cego a indagação do mestre, do Senhor Jesus, da pessoa mais importante no cenário, no contexto da vida de Bartimeu, Jesus. Por quem ele estava clamando. E ele então ouve de Jesus: que queres que te faça? E o pronome que não aparece ali é tu. Tu. Que queres tu que eu te faça? E ele então já tem a resposta na ponta da língua. Era a realidade da vida dele. Era o que ele mais ansiava, desejava, aspirava. Que eu tenha vista. E Jesus então dá-lhe o veredito, como que um juiz batendo o martelo no tribunal e dizendo: vai, a tua fé te salvou. E do vai de Jesus, o texto diz que logo viu, passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. Um homem que tinha uma vida triste, sofrida, como eu mencionei para você, enfrentando uma vida emocional fragilizada, enfrentando discriminação social, porque não podia trabalhar, ficando apenas com ele a condição de mendigar para sobreviver, enfrentando também a discriminação religiosa, porque para os judeus da época, ser cego era o pior castigo, era alguém que tinha sido severamente castigado por Deus. Um homem que carregava seus complexos, feridas, traumas, além de carregar a sua capa. Mas, ao ponto dele chegar a ouvir o que ele ouviu, da indagação de Jesus, para o fato que destaca o clamor dele, nós entendemos a semana passada. A primeira razão que confirma, certifica, porque ele clamou da maneira que clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro fato da convicção e compreensão dele é que ele sabia quem era Jesus. Ele tinha uma compreensão precisa, exata, bíblica de quem era Jesus. E quando por ali passou Jesus, é este Jesus por quem ele deveria clamar, e ele não perdeu tempo. Ele reuniu fôlego, força. Ele era deficiente visual, irmãos, mas ele tinha voz, pulmão em pleno funcionamento. Ele podia erguer a voz. E o que me espanta é que, o mais interessante é que no lugar em que ele estava, assentado junto do caminho, foi daquele lugar, sem se mover nem para a direita nem para a esquerda, mas exatamente naquele lugar é que ele projeta a voz dele
clamando por Jesus. Quando ele refere Jesus, filho de Davi, significa alguém que vem da descendência de Davi. E quem é que nas profecias é mencionado vindo da descendência de Davi? Quem é que é mencionado senão aquele que é o Messias? E ele clama, ele tem conhecimento. Este por quem eu clamo é a única pessoa que em meu favor, por misericórdia, pode me ajudar. E ele projeta sua voz, e ele clama com grande fôlego, com grande força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus. E hoje há milhões, uma multidão, pessoas até próximas a nós, que não sabem quem é Jesus, que de fato nunca ouviram falar do Salvador, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, este cego de Jericó sabia, ou tinha uma convicção e compreensão, que este Jesus, que ele dele tinha conhecimento, era alguém que o ouviria, iria ouvi-lo, apesar da multidão. No lugar em que ele está, ele começa a clamar, com a clara convicção. A segunda, do coração e da vida dele. A primeira, eu sei que este é Jesus, o Messias, o único digno do meu clamor, digno de que por ele eu clame. Na verdade, há um só Deus, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu e você só temos um caminho, uma direção, um rumo certo para as nossas vidas: é Jesus. Amém? É Jesus, a pessoa do Salvador. Converge, direciona-se para Ele, e deve ser assim de toda a humanidade. Um dia chegar-se-á, o profeta menciona, virá o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações deve ser, e é de fato, o Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, ele clama, primeiro porque ele conhece, segundo, ele tem convicção: Jesus é capaz, ele vai me ouvir. Vai chegar até ele o meu clamor, em meio à multidão. Não sei onde ele está, mas ele está aqui. Ele tem poder para me ouvir. Vai até lembrar aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que não podendo falar com Jesus, em meio à multidão que o cercava, ela tem então de Deus no seu ser, no seu coração: mas eu posso tocá-lo. Tocar é possível. E o Deus do impossível abençoa o possível daquela mulher. E ela então toca em Jesus, e imediatamente ela foi curada, tal como aquela mulher. Agora nós temos o Bartimeu. Ele tem uma clara convicção: eu vou clamar, porque ele pode me ouvir. Deus ouve os nossos clamores. Cristo ouve clamores. Podemos clamar, devemos clamar, seremos ouvidos. A resposta dele pode ser sim, não, espere. Para Bartimeu, sim, era do propósito, da vontade dele. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ele é um homem humilde, como eu mencionei para você. Alguém mendigando, alguém discriminado social e religiosamente falando, um homem humilde. Deus atenta para os humildes. A Bíblia diz que Deus é quem exalta os humildes. E nessa frase, nessa expressão dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, neste ímpeto do clamor dele, primeiro, ele reconhece a sua necessidade. Segundo, ele entende que não merece nenhuma ajuda. Ele reconhece a necessidade dele, de alguém cego, de alguém que devido a essa deficiência tinha um tipo de vida que na avaliação levava ele a ficar à margem da sociedade. Ele reconhece a sua necessidade. É interessante quando pessoas reconhecem por que precisam de Jesus como Senhor e Salvador. E quando reconhece que não merece nenhuma ajuda, não é por meritocracia, por merecimento, é misericórdia, ele está fazendo a coisa certa. Jesus, filho de Davi, não mereço nada, porém reconheço a minha necessidade, eu necessito de algo que só o Senhor pode fazer, de uma mudança que só Jesus poderia dar-lhe. Eu não sei quantos anos ele tinha, por quanto tempo ele vivia assim, mas certamente ele já estava cansado, abatido, vivendo o tipo de vida que ele a cada dia enfrentava. Cada dia ele enfrentava esse tipo de vida sem nenhuma esperança de mudar o quadro da sua vida, até que então ele tem, nesse mais importante dia, chegando aos seus ouvidos, Jesus está passando. O fato de discernir pequenas frequências, de pequenas diferenças na frequência sonora, ele entende, Jesus, não podia vê-lo, mas com seus ouvidos está captando, tem multidão, tem muitas pessoas, e entre essas pessoas estava Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém clamando, alguém gritando, uma multidão, muitas pessoas começaram a dizer a ele: cale a boca, ei, quieto, quieta-se. Que coisa! A Bíblia diz que muitos, no verso 48, o repreendiam para que se calasse. Irmãos, muitos tentaram silenciar o clamor desse homem, muitos tentaram impedi-lo de ter o seu desejo atendido. Disseram para ele parar, calar. O que ele fazia? Gritava ainda mais, mas ele clamava cada vez mais. Quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele clamava. Pessoas o repreenderam, muitos, e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pergunto para você, o que havia no coração desse homem? O que havia no coração de Bartimeu, senão o desejo de mudar de vida? Ele tinha um desejo de mudar de vida. E a multidão tentou fazer silenciar este homem. Tentou fazer com que o homem se calasse. Olha como é que a multidão não interpreta, não compreende o anseio, a aspiração, o desejo daquele homem. Ele tinha um desejo de mudar de vida.
tentaram abafar a sua voz. Não pense que com você vai ser diferente. Muitos dentre a multidão, e a pergunta é: quem está tentando abafar a sua voz? Quem está tentando te impedir de você clamar pela ajuda de Jesus? Tenha certeza, muitos dentre a multidão vão tentar abafar a sua voz, tentar impedir você de clamar pela ajuda de Jesus na sua vida. Eu te pergunto, diante de todo impedimento que se levantou contra Bartimeu, o que ele fez? Ele parou de clamar? Ele entregou os pontos? Ele deixou ser vencido pelos obstáculos? Não. Ele perseverava naquilo que desejava. Ele perseverava naquilo que desejava. E o que é que ele desejava? Mudança, mudar o quadro da sua vida. O seu desejo de mudar a sua vida foi maior do que o obstáculo que poderia impedi-lo. Ele foi alguém perseverante, decidido e determinado. Por que Deus permite obstáculos na nossa vida? Para trabalhar a nossa perseverança, o fator determinação, o fator de sermos alguém decididos, porque quando os obstáculos vêm, eles se apresentam, a vontade que dá em mim e em você é de abandonar o que estamos fazendo e dar no pé, parar, não continuar como deveria ser o certo. E aqui eu aprendo que quando os obstáculos se levantam, quando os obstáculos são cada vez mais reais, verdadeiros, impedimentos, empecilhos, continue. Se você está fazendo a coisa certa, continue. Clame. Eles queriam que ele parasse de clamar. Com isso eu e você aprendemos que a esperança é fundamental para realizarmos mudanças na nossa vida. Quer ver algo mudando na sua vida? Persista. Tenha perseverança. Rumo aos alvos e objetivos. Ele sabia onde ele queria chegar. Com aquele clamor dele, ele clamava ao ponto de ser ouvido por Jesus, porque quando Jesus o ouvisse, ele seria atendido por Jesus, e por isso ele perseverava. Muitas pessoas mal começam os contratempos, as chuvas tempestuosas, e a pessoa já está dizendo: não, estou indo embora, não quero saber de problemas, dificuldades. Mas é para trabalhar o nosso caráter, analisar, avaliar até onde chega a sua convicção de que realmente você está na direção certa, que aquilo que você está fazendo tem a aprovação de Deus, e se tiver, Jesus não tem problema com clamor, elevação de voz, como ele estava ali. Amados, quanto maior a distância, mais forte tem que ser a projeção da voz. E ele não tinha um microfone para ele pegar, era na voz. Aliás, essa questão de microfones para a voz é algo dos tempos modernos. Lá pela altura dos anos de 1800, o pregador que nós tanto mencionamos aqui, Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, ele pregava sem microfone. E o auditório dele não era como o meu, era um auditório de um número muito grande de pessoas, era uma multidão. Spurgeon pregava para 5.000 pessoas. A igreja dele tinha lá na Inglaterra, na rua New Parks, a realização, se eu não esteja enganado, eles realizavam 3 cultos. E o povo tanto
aspirava em ouvi-lo pregando, que alguns irmãos vieram no primeiro culto. Por favor, oportunidade para que quem não veio no primeiro nem no segundo, esteja no terceiro. E uma vez o Charles Spurgeon estava indo para uma igreja que ele deveria pregar. A primeira coisa que o pregador fazia quando ele chegava na igreja era testar a acústica do ambiente, principalmente aquele ambiente que, quando você fala, ecoa. Se você, ao falar, ecoa, você tem que dar um tempo em cada projeção de voz. E ele estava testando a acústica, e ele sempre tinha o costume de recitar um texto da Bíblia. E de certa feita, num lugar na igreja onde ele não podia ver, tinha uma pessoa debaixo de intensa convicção do Espírito Santo tocante à sua salvação. Aquela pessoa estava num momento da sua vida de deparar-se com a realidade que era um terrível pecador. E ele ouviu então o pregador Spurgeon testando a acústica do ambiente, projetar a sua voz e mencionar o texto de 2 Timóteo 1, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, confere para mim, Rafael, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo menciona isso na carta a Timóteo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o pior dos pecadores. Poxa vida, aquela menção do texto bateu no coração daquela pessoa, e ela então prontamente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a palavra de Deus. Depois Spurgeon certamente foi informado da obra de Deus, até mesmo quando ele estava testando a acústica do ambiente, porque não havia microfone para ser usado e ter uma maior projeção da voz. E foi nesse teste de acústica, mencionando 2,15, 1,15, 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Aqui eu tenho uma assistência de texto da palavra com na mídia, né, com o Rafael, meu assessor. Obrigado, Rafael. Eu poderia ter conferido aqui também, mas ganhamos tempo e usamos o trabalho dele. Mas ele clama: perseverança é fundamental para realizarmos mudanças significativas em nossa vida. Não é hora de parar. Se não é hora de parar, é hora de clamar, de superar todos os impedimentos que se levantam contra a minha e contra a sua vida. É hora de superar os obstáculos, vencer a multidão. A multidão precisa ser vencida. Esses muitos que o repreendiam, ele não deu atenção para eles. Ele continuou. Nada, nem ninguém pôde deter o clamor do cego Bartimeu. Por quê? Ninguém e nada pôde deter o clamor dele, porque ele estava determinado a estar com a única pessoa que podia mudar a sua vida. Qual era o desejo de mudança na vida de Bartimeu? Ele queria deixar de ser o quê? Qual era a mudança que aspirava, desejava Bartimeu? Ele queria deixar de ser cego e mendigo. E você? Quer deixar de ser o quê? O que é que te incomoda? Que te perturba? Que você entende que Deus pode mudar, que Deus pode dar a mudança? Persevere naquilo que você deseja ser, alcançar do Senhor. A multidão não foi
como eu poderia colocar aqui, aquilo que impediu Bartimeu de ser ouvido pelo Senhor Jesus. Não, ele venceu a multidão. Eu não sei se eu chamaria aqui a sua multidão de problemas, de multidão de contratempos, de multidão de situações que você vive, mas muitos dentre a multidão em si se levantou contra. No ministério de Cristo, muitas vezes a multidão mais atrapalhava do que ajudava. Essa é a realidade. Muitas vezes a maioria mais atrapalha do que ajuda. Nem sempre a maioria traz o conceito real e certo e verdadeiro. Nem sempre. A Bíblia diz que com conselhos prudentes, na multidão dos conselheiros há sabedoria, e com conselhos prudentes se faz a guerra. É preciso ter sabedoria, compreensão que vem de Deus para nossas vidas. O fato é que, clamando, da forma que ele clamou, ele colocou Jesus num momento em que Jesus, parando, ele parou Jesus. O dia que um cego parou Jesus, estando distante, apenas com o seu clamor. Jesus parando, verso 49. Parou. Não parece quando Jesus parou tudo e perguntou quem havia tocado nele? Parou. Sabe quando as coisas estão fora de ordem em um procedimento de trabalho, seja de produção ou qualquer outro, e alguém chega e fala, para! Significa que precisamos colocar a devida ordem que é necessária, ou que se faz necessária e importante. E Jesus parando. Parou. Primeiro ele para. Eu e você, que somos pessoas com a condição da visão e aquela multidão, todo mundo vendo Jesus parar, menos o cego Bartimeu. O que ele está fazendo agora, irmãos? Ele está clamando. Ele continua clamando, porque ele não pode enxergar que Jesus parou. E agora Jesus conversa algo com alguém. Será que ele vai ouvir o que Jesus está falando? Não, tem uma distância. Jesus parando, mandou que o chamassem. E eu fiquei imaginando assim, e para perguntar para você, por que Jesus ao parar, não foi até ele? Não seria mais fácil Jesus chegar até onde Bartimeu estava? Já que Bartimeu era alguém deficiente visual, não seria mais cômodo Jesus chegar até onde ele estava? Mas ele faz dois serviços. Primeiro, ele pega pessoas e manda chamá-lo. Não é Jesus que chega lá e chama ele, mas Jesus envia, não sei, mandou que o chamassem. Se é uma pessoa, se é duas, se é três, se for um grupinho lá chamá-lo, não importa. Importa que Jesus mandou. Ó, vai lá e chama ele. A missão de pregar sobre Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, é uma missão favorita dos anjos, dos seres celestiais. Mas Deus deu essa missão para quem? Para a igreja. O ID de Jesus Cristo é para ser pregado, levado avante, é uma mensagem para ser anunciada pela igreja.
quem vai anunciar sobre Jesus é eu e você. Alguém foi lá falar de Jesus para ele. Ele está clamando por Jesus. Jesus mandou, vai lá e fale com ele, que eu estou chamando-o. É possível que agora, pregando aqui, Deus usa a sua palavra para que pessoas entendam que estão sendo chamadas, porque já estão clamando por Jesus, não suportam mais o peso do pecado sobre suas vidas, esmagando, fragilizando emocionalmente, não aguentam mais a vida miserável, lamentável que estão vivendo. Já compreenderam, preciso de Cristo, estão chamando. Temos que chegar a dizer, Jesus está chamando, Jesus quer você. Jesus não foi, mas ele tem os seus enviados. Quando ele estava sendo assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus, depois de ressuscitar, já despedindo-se da sua igreja, me deram todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de toda a nação, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo impressiona o nosso coração, fale de mim para tal pessoa, e você tem apenas a missão de ser um instrumento. Essa ordem que receberam, ele mandou que o chamassem, mas alguém foi lá dizer para Bartimeu. Teve um instrumento humano, não foi Jesus, mas foi alguém enviado por Jesus. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo perguntou: como pregarão para que pessoas ouçam, creiam e invoquem Jesus? Como pregarão se não forem enviados? Quem envia é o Senhor. Jesus muito bem ensinou que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. Essa questão de ser enviado, é Deus quem envia. Você aprendeu comigo? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tu é quem tem o poder de me enviar. E que Deus disse para Isaías: vai. Ele foi enviado. E aqui Jesus está enviando pessoas até o cego, dizendo: estou chamando ele. E essas pessoas, é ordem, ele mandou, e foram lá. Agora, eu disse para você que ele poderia ter ido lá, não foi. Você vai entendendo que ele mandou a enviados. O mestre disse para ele: tem bom ânimo, levanta-te. Percebe? Ele estava sentado, ele estava todo o tempo sentado, clamando: levanta-te, que ele te chama. E quando ele levantou, ele falou assim, consigo mesmo, né? Porque ele lança de si a sua capa. Foi o último momento que eu precisei dessa capa. Não precisarei mais dessa capa, porque agora eu tenho alguém mais importante do que essa capa. Ele lança a capa de si. Ele levanta. Ele não falou assim: não dá para falar para ele vir aqui? Não dá para trazer Jesus aqui? Amados, Jesus faz o impossível. O possível é com você. O possível é com você. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é da nossa alçada, da nossa responsabilidade, do empenho e esforço nosso, você tem que fazer. Quando ele ouviu: levanta-te que ele te chama, e ele lançando de si a capa. Amados, se todo o ímpeto de esforço, dedicação era para clamar, agora era para levantar. Ele está levantando agora num fervor tremendo, lança de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Como é que um cego anda até Jesus? O texto não menciona, mas ele foi ter com Jesus. Quando ele foi chamado por Jesus: não, mas
eu não consigo andar até lá. Não, eu vou, eu estou indo. Não sei como, mas estou indo. Ele foi. Ele foi ter com Jesus. Ele podia locomover-se. Ele tinha pernas, irmãos. Ele podia andar. Ele não era alguém paralítico, paralisado. Ele era alguém deficiente físico. Aliás, deficiente visual, perdão. Ele era deficiente visual, mas não era deficiente físico, paralítico. Ele podia andar. E Jesus exercita o corpo daquele homem. O problema era a visão, mas nem a questão da deficiência visual o impediria, ou estava impedindo de ir ter com Jesus. Ele então levantou-se, lançou de si a capa e aproxima. Ele foi ter com Jesus. O dia mais importante havia chegado. E ele vem sem enxergar quem é Jesus. Ele fica frente a frente com Jesus. E quando ele ouve a indagação, Jesus não diz para ele: olha, onde você mora? Não, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Porque o homem foi lá para ter a sua vida mudada. Ele queria deixar de ser cego e mendigo. O que ele ouve de Jesus? Que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Qual é o seu desejo? O que você mais quer? Ele não falou: Senhor, que eu tenha R$1 milhão, que eu possa então pagar pela minha cura. Não tem dinheiro, não tem bem material algum, mas tem algo que é muito mais importante do que dinheiro, do que bem material. Ele queria ver. E qual é o primeiro rosto que ele iria ver, sendo atendido por Jesus? Qual a primeira visão que ele teria? Da voz que entra pelos seus ouvidos, na mais aguçada frequência sonora. Ele, depois de responder: mestre, que eu tenha visto, ele é específico, ele é direto. Ele não diz: sabe, mestre, todo dia, ele não conta os problemas, ele não lamenta, ele vai direto: que eu tenha vista. Ele não foi indagado, não fez uma pergunta, ele respondeu direto: que eu tenha vista. Jesus, ao curar um outro cego no Evangelho de João, capítulo 9, pegou lodo, fez do lodo, colocou no olho, mexeu. Esse aqui não. É uma palavra. Basta uma palavra. Qual foi essa palavra? Vai. A tua fé te salvou. Logo ele viu Jesus Cristo. Primeira pessoa que ele vê. E do vai, torna-se e seguia-o pelo caminho. Era o seu mestre, era o seu Senhor. Ele agora era servo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou o seu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente é o meu coração. Cristo me deu paz, perdão. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Agora ele podia segui-lo pelo caminho. Primeiro fato de convicção, ele sabia, ele conhecia, ele tinha uma compreensão de quem era Jesus. Segundo, ele tinha uma convicção, um entendimento, uma compreensão clara: ele pode me ouvir. Cristo pode. Então, e tem uma outra convicção que eu vou trabalhar com você na semana que vem, a respeito ainda deste texto, a terceira e última
que envolve todo o processo do que acontece no texto. Na primeira, e todas elas trabalham o clamor dele, todas elas envolvem o clamor desse homem. Como eu mencionei a semana passada, Jeremias 33:3, clama a mim, e ouvir-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Talvez o fator mais difícil seja considerar que eu e você precisamos reconhecer que a fé envolve conhecimento, concordância e confiança. Você realmente está convicto, convencido de que Ele pode, dentro do seu propósito, da sua vontade, do seu agir soberano, fazer algo em seu favor? Em meu favor? Qual o objetivo disso? Talvez, evidentemente nos dias de hoje, qual é a nossa compreensão? Dois fatos estava evidente no clamor de Bartimeu. Eu estou clamando porque eu clamo pela pessoa certa. Eu não estou na vida cristã para avaliar e de repente chegar lá no fim do caminho e tentar acertar que eu vou entrar na eternidade dependendo da razão ou da maneira como agora estou vivendo. Não, eu entendo que eu estou em Cristo, hoje estarei na eternidade. Cristo é o meu Senhor hoje e por toda a eternidade. Eu fui salvo pela graça de Deus para um andar em novidade de vida. Só Jesus pode mudar a nossa vida. Só Jesus pode transformar. Eu preciso ter clara convicção quem é Jesus e que Ele pode me ouvir, ainda que entre obstáculos, empecilhos e barreiras, uma multidão ou dentre muitos na multidão me mande calar, parar. Eu posso continuar, porque Jesus vai parar e voltar a sua atenção para mim. Aquilo que você deve fazer, reconheça a sua necessidade, reconheça que você não merece nenhuma ajuda, mas clame pela ajuda, amém? Mas clame, não entre no comodismo, não fique acomodado, é desse jeito mesmo, não posso fazer mais nada. Tudo bem, você não pode fazer mais nada, mas você pode clamar, você pode aguardar. A irmã Inês de Ribeirão Preto, estava mostrando para ela um pregador num vídeo, ela falou, esse aí é o fulano de tal, filho da irmã tal da igreja. Eu lembro quando ela chegou na igreja, disse assim para a igreja, irmãos, Deus tem trazido paz no meu coração, Deus vai me dar um filho. Passaram-se 16 anos e o filho nasceu. 16 anos. Depois que ela disse, Deus vai me dar um filho, Deus deu o filho. E olha que Deus não chega atrasado. Há um tempo e um propósito dentro da maneira de Deus trabalhar e as coisas serem feitas. Deus vai formar uma nação, um povo. E o casal que Ele separa para da descendência destes estabelecer a nação, a mulher é estéril. Um longo período de tempo passa, mas Deus vai estabelecer uma nação. Deus tem um tempo, hora exata, precisa, nem antes e nem depois, no tempo certo. Nós é que somos por demais apressados, queremos fazer a coisa da noite para o dia já. A oliveira demora, mas ela dá muito fruto por muito tempo, mas demora. Quem planta não colhe, é a geração futura, mas ela dá muito fruto. Cada planta
tem o seu tempo específico. Se não chegou a sua hora, pode estar faltando isso aqui, ou pode estar faltando isso aqui, mas tenha certeza, a sua hora vai chegar. Não dá para você escapar. A sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. Eu, quando disse para Deus, Deus impressionou meu coração para pregar a palavra dele. Aos 15 anos eu falei, vou fazer um ensaio. Eu tentei, falei, nunca mais eu mexo com esse negócio de pregar a Bíblia, pregar a palavra. Coisa difícil, é muito difícil. Não quero mais fazer isso não. Não quero ser pregador. Não consigo pregar, é muito difícil. E aos 15, aos 19 anos eu comecei e não parei mais. Deus é quem usa, Deus é quem capacita. Ainda hoje eu acho difícil pregar. Não acho uma tarefa fácil. De vez em quando eu queria trocar com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, até com Jesus, né? Fala Jesus para nós aqui do cego Bartimeu. Já pensou você ouvindo do próprio Jesus? Que mensagem, irmãos, que nós teríamos, Jesus falando o dia que ele saiu de Jericó, o dia que ele fez tal indagação para Bartimeu. Mas ele usa instrumentos frágeis. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós mesmos. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 7, somos vasos de barro, mas a excelência, temos esse tesouro, há uma obra de Deus, e até mesmo para pregar a palavra, a capacidade vem dele, e somos gratos a ele por tal capacidade. Coloquemos-nos em pé, vamos orar. Leia Marcos 10, 46, Marcos 10, de 46 a 52, tem um terceiro fato que eu quero apresentar para você semana que vem, que também não permitiu que este homem parasse de clamar. Primeiro, ele clamou porque ele conhecia Jesus. Segundo, ele clamou porque ele poderia ser ouvido por Jesus. Tem um terceiro, que não o fez parar de clamar, ainda que houvesse todos os obstáculos e empecilhos. Pai de todo poder e autoridade, obrigado pela palavra do Senhor nesse texto de Marcos, capítulo 10, me traz no coração essa indagação do Senhor Jesus, uma indagação que, ao ser ouvida e respondida pelo cego Bartimeu, ele nunca mais seria o cego Bartimeu e nem mendigaria. Ele foi curado, ele passou a seguir Jesus, ele teve uma mudança na sua vida. Essa indagação é capaz de mudar a vida e o destino de uma pessoa. Há certamente alguém em algum lugar clamando, não aguentando mais o tipo de tormento, de pesar, de sofrimento que abate sobre a sua vida. Que tal pessoa como Bartimeu possa clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque reconhece a sua necessidade, mas também reconhece que não merece nenhuma ajuda. É a misericórdia do Senhor, não dando o que merecemos, e a graça, o favor imerecido. Ó Pai bendito, abençoe os amados aqui hoje à noite, os que pela transmissão acompanham a pregação. Há pessoas que eu nem tenho noção de quem são e nem onde estão, mas o Senhor trata com elas também por misericórdia e graça. Agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Damos graças ao Senhor. Tenham todos uma ótima semana.